Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? Vamos lá, sonhar com alimentos, com comida e oração consagrando o alimento antes de comer. São duas coisas que eu vou falar nesse vídeo. Pretendo ser breve, se possível. Uma vez eu sonhei com um irmão da igreja e ele subia uma escadaria no segundo andar de uma casa e ali ele comia uma marmita. E essa comida saía pelos ouvidos. Saía pelos ouvidos. É uma cena estranha de se ver, né? E aí, como eu sei que ele é um profeta de Deus, eu cheguei para ele e simplesmente relatei o sonho. Eu falei, se vem de Deus, o Senhor vai te dar a interpretação. Passada uma semana, ele veio e me disse que ele, quando estudava a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ele também estudava o Talmud e alguns escritos judaicos. Então, a hora que ele pegou esse escrito judaico para ler, o Espírito Santo falou para ele, não coma essa comida, fique apenas com a palavra de Deus. E aí eu digo para vocês, aqui diz em João 6, capítulo 6, versículo 53, então Jesus lhes disse, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Também tem João 6,63, diz que as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, sonhos com alimentos, eles podem ser literais, como podem ser no sentido espiritual. Então, toda palavra que você recebe, que você se alimenta, é um alimento. E Jesus diz para nós que quem se alimenta dele tem vida eterna. Vamos trazer para nós um exemplo bíblico, né? Vou repetir aqui para vocês compreenderem, ó. Versículo 54, 6:54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vejamos, quando a gente interpreta as escrituras, o ladrão da cruz, né? Ele falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso, estiveres no teu reino, no paraíso. E ele disse o que? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que carne e que sangue que o ladrão da cruz bebeu? Literalmente nenhuma. Ele não participou de uma ceia literal, ele não fez nada que justificasse, né, o que a gente entende hoje por Santa Ceia. Mas o que ele fez? Quando ele teve revelação do Cristo, ele trouxe para dentro dele essa verdade. Ele participou espiritualmente desse cálice, desse sangue. Como que ele fez isso? Ele creu e testemunhou. Ele disse para o outro ladrão, olha, nós merecemos esse castigo, mas ele é justo. Então ele reconheceu a justiça de Deus em Cristo. E ele trouxe para ele e testemunhou uma fé com obras perante o seu amigo, né, o seu colega de condenação, que por sua vez blasfemou o Cristo, ou seja, não discerniu a ceia que estava posta para ele ali ao seu lado. Então, essa é a primeira aplicação de sonhar com comida. E a outra coisa que eu queria dizer para vocês é a necessidade que nós temos de orar sempre que formos comer um alimento. A Bíblia Sagrada, ela diz em tudo dai graças, né? Todo alimento é puro, você dando graças a Deus. E eu quero relatar um testemunho. Uma vez eu fui em uma igreja, fui em uma congregação e o Senhor já me disse que não era para eu aceitar um convite para pregar naquele local. E eu falei, amém, Senhor. Mas eu fui fazer a visita. Fui fazer a visita, chegando lá, terminou o culto. O pastor veio à minha direção e disse, o irmão gostaria de pregar amanhã aqui, é culto de Santa Ceia. Aí eu agradeci, falei que não, muito obrigado. A hora que eu estava ali, veio a profeta da igreja. A profeta da igreja veio me oferecer um bombonzinho. A hora que ela chegou atrás de mim, eu já orei em línguas, né? Desceu uma unção sobre mim, eu falei, mas que estranho. E ela, quer um bombonzinho? Eu falei, quero. E ó, comi o bombonzinho. Na saída, ela veio e falou, ó, fiz uma canjiquinha, quer uma canjiquinha? E eu falei assim, claro. E o Espírito Santo disse para mim, ore sobre o alimento. E eu em pensamento falei, mas Espírito Santo, eu estou dentro de uma igreja. Como que eu vou orar pelo alimento? E ó, comi sem orar. E ela falou, quer mais? Eu falei, quero. Comi de novo. No dia seguinte, chegando à igreja a qual eu congrego, o irmão, né, o meu pastor chegou e falou assim, ó, Deus mandou te dizer,
para você tomar cuidado com comida consagrada a ídolos. E aí, a hora que ele liberou essa palavra, eu fui para o banheiro e vomitei várias vezes. Foi uma libertação que eu passei. Então são experiências na área relacionadas a alimentos, né? E o alimento que era pregado naquela congregação, né? Ali toda igreja, todo lugar, todo ambiente de reunião, existe um Senhor. E esse Senhor pode ser Cristo, como pode não ser Cristo. Mas como é que a gente vai saber? Através do dom de discernimento de espíritos. Por isso que o Senhor disse, não pregue, não aceite o convite para pregar naquela igreja, porque ele não estaria lá. Muitas vezes nós ligamos, né, no natural a nossa vida, nós acreditamos que porque pessoas estão com as mãos aos altos, né, dizendo Senhor, Senhor, as pessoas professam a mesma fé, mas nem sempre. Quando a gente vai ver Mateus diz assim, que muitos dos fariseus vinham ao batismo de João Batista, e ele dizia, raça de víboras, quem vos autorizou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Lucas também, acho que é Lucas 3,7, alguma coisa assim. Então, não é dizer Senhor que o qualifica como cristão, mas é participar do Cristo ressurreto, é crer no seu sacrifício na cruz do Calvário, se reconhecer como pecador e aplicar as suas palavras e o seu sangue para a sua vida de forma espiritual. Então, esses foram 2 sonhos que eu tive com alimentos. E um último, para encerrar esse testemunho, refere-se a uma vez que eu fui recém-convertido a uma quermesse católica. E os alimentos eram consagrados a Maria. Eu não conhecia a palavra de Deus, cheguei lá e comi os alimentos. No dia seguinte o Senhor me deu um sonho onde eu vomitava estes alimentos. E nós sabemos que lá eles consagram os alimentos e eu não sabia a necessidade de consagrar o alimento a Cristo. Então tudo que for consagrado a ídolo, você pode comer? Pode, com oração de ação de graças. Então se você tiver algum sonho com comida, 2 coisas você tem que se lembrar. A comida ela pode ser literal, para você orar sobre o alimento que você vai comer, ou ela pode ser sobre um alimento espiritual. Aquele meu amigo que eu disse no começo do vídeo, que eu vi ele comendo e a comida saindo por aqui, o Espírito Santo disse, não se alimente de outras coisas senão da minha palavra. Porque era uma comida estragada, era uma comida que não produziria vida, porque o judeu ele não aceitou Cristo. Então os ensinos que ele estava lendo ali, são ensinos que vão até determinado ponto, mas o Cristo não foi interiorizado. Amém? Que Deus abençoe você com esse testemunho, em nome de Jesus.